eu comecei a perceber que não tinha muita coerência eu resgatar um gato, um cachorro e daí chegar em casa e comer carne. Tornei vegetariana com 11 anos. Eu me esforcei bastante para não ser vegetariano nem vegano, me esforcei bastante mesmo. 15 minutos. Absolutamente eu decidi ali, por completo. Vou parar de comer carne. Tem muita gente que critica o consumo ali de grandes empresas e tudo mais. Como vocês veem isso hoje? Então, se alguém vier impor para mim algo, tchau. Os termos como escravidão, holocausto, para tentar veicular essa mensagem. Qual que é a sua posição sobre isso? Isso até é um tema polêmico, né? Salve bicho, aqui é mais um bicho, eu tô aqui na Ponta do Pitoco, na Lagoa, e eu vim aqui no Vegnic, organizado pela SVB de Florianópolis. Eu estou aqui com a Carla. A Júlia. E eu tô aqui para conversar com veganos dessa vez. Geralmente eu tô habituado a conversar com os não veganos para informar, mas aqui eu tô para conhecer novos veganos e descobrir aí quais de repente foram os motivos, as dificuldades. E aí eu vim conversar aqui com a Débora, que me reconheceu inclusive dos meus vídeos, e ela, como boa vegana que é, né, eu vim perguntar quais os motivos que motivou ela. Então, Débora, me conta, o que te motivou a ser vegana? Em primeiro lugar foi o amor aos bichos. Eu comecei a ter um peso na minha consciência mesmo quando eu comia algum tipo de carne, né? E eu comecei a me perguntar o porquê que não estava fazendo boa digestão, comecei a fazer uma análise, comecei a pesquisar a respeito do assunto e resolvi começar a tirar aos poucos, né? Mas é isso, em primeiro lugar foi por amor aos animais, com certeza. Então, eu sou vegetariana há mais de 20 anos e vegetariana há mais de 20 anos e vegana há uns 4 anos mais ou menos, né? E a motivação é os animais, né? Pra mim é o que desde quando eu me tornei vegetariana é o que me motiva a viver uma vida sem ter relação com a crueldade que hoje em dia existe na indústria da carne e do leite, dos ovos e tal. Cosméticos, vestuário, Cosméticos, tudo. Tanta coisa que a gente sabe que poderia evitar sendo vegano, né? Então, desde pequena, assim, eu era de... Minha mãe que me ensinou isso, inclusive. De cuidar até dos insetos, assim. Então, tinha uma formiguinha ali que precisava de alguma coisa, que estava se afogando na água. Aí eu ia lá e a mãe dizia, olha a formiguinha. Então, desde a época... Caramba. Desde essa época, a minha mãe trouxe muito isso. A família toda tem essa relação com os animais muito próxima, de cuidar de animais que estão precisando na rua, por exemplo, né? Adotei já vários cachorros e gatos, então Que massa. eu comecei a perceber que não tinha muita coerência eu resgatar um gato, um cachorro e daí chegar em casa e comer carne. Foi um livro que eu li, Conversando com Deus é o nome de uma trilogia, são 3 livros. E esse livro ele fala que algumas civilizações, né, mais evoluídas, enfim, espiritualmente, elas não comem carne e tal, e não tem alimentação animal na rotina. E aí aquilo ali fez eu avaliar isso também espiritualmente. Que legal. E o yoga também me levou para esse caminho, porque no yoga também a questão da não violência, de você se relacionar com toda a natureza, com os animais e tal, sem fazer mal a eles, né? É uma filosofia do yoga também. E também um amigo meu que era vegetariano na época e que foi uma pessoa também que foi importante porque eu comecei a ver que era possível, né? E comecei a analisar também. Eu vendo o exemplo dele, eu acho que essas coisas assim, o yoga, o livro e o exemplo dele juntas fizeram eu dar o primeiro passo. O ser humano, ele não deixa de comer carne e aí ele se espiritualiza. É se espiritualizando que ele deixa de comer carne. E eu achei essa frase maravilhosa, assim, porque muita gente faz o caminho oposto, né? Fala assim, não, vou deixar de comer carne porque aí eu vou melhorar e não sei o quê. Isso é uma coisa natural, eu acho que surge quando você
você adquire essa consciência, né, também de empatia com outro ser, né? Acho que se coloca no lugar dele e pensa que a gente não é superior a eles, né? Nós somos irmãos espirituais, né? É muito doido que o pessoal aponta ali pro vegano e fala assim, esse pessoal que se acha superior aos outros, e é justamente Totalmente o contrário. Passei a ser vegetariana na infância, com 11 anos, assim. Então, o meu primeiro impacto foi quando eu comecei a relacionar o que tinha no meu prato com os animais que eu brincava, né? Que meus avós moravam em sítio, então eu tinha esse contato com os animais esporadicamente, porque eu sempre vivi em apartamento, e aí acabava criando esse vínculo. E quando a gente chegava na hora da refeição e via que aquele similar, né? Aquele animal que eu tinha brincado antes estava no meu prato, passou a ser um pouco assim, impactante, mas eu não entendia muito bem, né? Mas eu tive um outro fator bastante importante, que na minha casa, minha mãe e meu padrasto se tornaram vegetarianos antes de mim. Então eu vi que isso era possível, né? Então passei a reduzir de forma natural por conviver com uma família já de pessoas vegetarianas, mas que na época não tinha tanta informação. Então tinha muito receio, né, dos pais de deixarem as crianças sem a proteína animal. Então passou algum tempo, até que chegou ali meu aniversário de 11 anos, que aí eu comuniquei minha mãe pedindo de aniversário, assim, que não pedisse mais que eu comesse carne, né? Porque ela acabava preparando, me levando para comer em restaurantes também, para ter esse alimento, né? E aí eu acabei, desde aquela data, não me alimentando mais de animais. Então me tornei vegetariana com 11 anos. E aí, nossa, caramba, com 11 anos, que doideira, isso é muito legal. E aí essa escolha acabou impactando todas as outras escolhas que eu tive ao longo da vida, né? Então, na hora de decidir o que cursar, eu estudei nutrição. Então, eu sou nutricionista e depois também fazendo pós em nutrição e medicina vegetariana. Então, toda minha trajetória de vida e profissional acaba girando em torno dessa escolha, né? Que foi feita lá na infância, assim. Que legal. E o que mais me motivou é essa compaixão mesmo, né? Lá em 2014 eu tive contato com uma pessoa vegana. E como eu gosto muito de cachorro, trabalho com cachorro, sou pet sitter, né? Ah, que legal. Ela me fez uma pergunta. Ela perguntou assim pra mim: qual a diferença que você vê, Débora, de um cachorro para um porco? Qual a diferença que você vê de um cachorro para um boi, para uma vaca? Dali para frente eu comecei a pensar a respeito do assunto, né? E ela começou a me mandar também vídeos, matérias a respeito do assunto, principalmente dos maus tratos que os animais sofrem nesses abatedouros, né? Então foi uma construção, eu comecei a ler, a pesquisar a respeito do assunto. Como eu te falei, começou a me fazer mal, né? Eu comecei a ter bastante problema com digestão. Então eu sempre digo assim que o veganismo ele nasce muito de dentro para fora. Embora tenha vários motivos emocionais envolvidos, né, dessa questão da compaixão com os animais, eu também raciocinei bastante antes de fazer essa escolha. Então, eu já experimentava o vegetarianismo de uma certa forma em casa, tentava conviver com os meus amigos que ninguém era vegetariano, né? O que eu podia comer nas festinhas de aniversário, para não perder essa questão social também da alimentação, né? E aí eu fui vendo que sim, era possível. Então, esse primeiro passo com o vegetarianismo foi assim bem pensado, embora tivesse uma idade, né? Isso que eu acho muito interessante, porque assim, tem muita gente que, a maioria dos não vegetarianos, não veganos, eles acham que a gente toma essa decisão meio sem pensar, meio no impulso, sendo que é difícil quebrar um hábito, né? E eu pelo menos estudei muito também antes de fazer assim, porque gente, eu não, assim, no meu primeiro momento, assim, eu confesso que eu debochei bastante do movimento, anos atrás, quando me apresentou a primeira vez, debochei bastante, falei, não, aí eu fui vendo as coisas, eu tipo, não quero acreditar nisso, eu não quero acreditar, sabe? Eu me esforcei bastante pra não ser vegetariano nem vegano, me esforcei bastante mesmo. Mas é uma coisa que é bastante, além de emocional, bastante racional também, bastante lógico que você vê, né? Apesar que meu avô falava, nossa, você não vai comer mais meu churrasco? Eu falei, vou. Gosto muito de ti, mas não vou comer seu churrasco. Tem um meme muito bom
bom que assim a vozinha com bolo, aí o cara fala assim, vó, não quero seu bolo não, que agora eu sou vegana. Aí ela tá com uma arma assim, o quê? Mas enfim, aí também é adaptação, né? Os documentários, com certeza, né? Tem um específico que eu não consegui assistir 15 minutos. Foi o Terráqueos. Você também não conseguiu assistir tudo não? Foi 15 minutos. Ali eu decidi. Absolutamente eu decidi ali, por completo. Vou parar de comer carne. Eles não existem para nos servir. Né? É isso que também abriu muito amplo assim na minha mente essa questão, né? Eles não estão aqui só para nos proporcionar o prazer, enfim, né? Eles fazem parte do nosso todo, da natureza, né? Então a gente tem que saber conviver com eles, né? E uma coisa que eu também acho importante destacar aqui, que eu era muito contra esses vídeos que expõem os maus tratos. E foi justamente esses vídeos, esses documentários que me levaram a tomar definitivamente a decisão de me tornar vegana. Então hoje em dia eu divulgo. Eu acho importante divulgar para as pessoas saberem exatamente o que acontece com os animais. Eu gosto muito desse trabalho também de divulgar, porque eu acho que isso é uma... Impacta, né? Impacta e é uma coisa de você devolver autonomia para a pessoa. Porque eu acho injusto a pessoa, porque muita gente, sim, é vítima disso. Ela não tá ativamente sabendo com o que ela tá contribuindo. Por isso que eu me compadeço muito, que eu acho que às vezes é uma questão que a pessoa tá sendo vítima, ela nem sabe o que tá acontecendo. Claro que tem muita gente, sei lá, se eu fosse chutar eu diria a maioria sabe, sim, que tem muito maus tratos, que né, é uma extrema crueldade e mesmo assim contribui porque tá imerso na sociedade, aí fala que é cultura, que é hábito, isso e aquilo. Eu ainda faço mais uma observação. As pessoas sabem que eles sofrem maus tratos, mas às vezes não sabem o nível. As pessoas estão vendo que é possível uma alimentação vegana gostosa, né? Que tem agora hoje em dia. É muito mais fácil. Uma vez eu lembro que, nossa, eu ia, às vezes, as primeiras vezes, né, que eu vegana ia no shopping lá numa confeitaria, por exemplo. Todo mundo comendo aquele bolo recheado, cheio de coisa assim linda, aquele morango. E eu olhava naquela vitrine, cara, não tinha nada pra mim. Aí eu perguntava pra eles assim, vocês não tem nada, sem leite, sem ovo, sem carne, sem... Aí eles, não. Daí eu sentava, vocês têm leite vegetal? Não. Daí eu comecei a fazer assim, quer saber? Então agora vamos ver se eles não vão ter. Aí eles diziam não, eu tirava da bolsa um potinho com um bolo que eu tinha comprado já na loja vegana, um bolinho, eu ia pro shopping, gastava bem pouquinho, tá? Porque eu ia com os bolinhos veganos e levava o leite num potinho. Aí eu falava, vocês esquentam pra mim o leite, eles ainda faziam o serviço pra mim. Que legal. Mas eles, né, abertos, né, também. Aí, mas eu comprava o café. E aí eu fazia ali, eu via que não perdia aquele momento com a minha família, com as minhas amigas, eu não perdia, porque eu tava ali participando também. Algumas vezes você tem que se obrigar, ou a levar alguma coisinha na bolsa, ou então jantar antes, almoçar antes, aí chegar no churrasco e só fazer social, enfim. Tem gente que prefere não ir, né? Isso até é um tema polêmico, né? Aí é uma coisa que eu até participo e isso acaba virando um assunto. E como que é pra vocês, como vocês vão explicar pras pessoas, assim? Como que vocês geralmente contam pras pessoas? Quando as pessoas perguntam, porque tem isso, né? A pessoa pergunta, por que você é, né? Eu sou contra a crueldade animal. E a pessoa fica meio, mas espera, eu também sou contra a crueldade animal. É verdade. Gera vários questionamentos, assim, pra própria pessoa, né? A gente tem que ter bastante cuidado e comunicar isso usando uma comunicação não violenta, né? Colocando aquilo que realmente é, os sentimentos envolvidos, sem agredir quem está ouvindo também. Porque nesse movimento a gente não quer ser acusado, não quer se sentir a pessoa que é chata e tudo mais. A gente quer que mais pessoas estejam conscientes, né? De uma alimentação que seja boa para o planeta, né, para o meio ambiente, para os animais e para as próprias pessoas. E estudar mais a fundo também a nutrição vegetariana estrita, né? Então, durante a pandemia eu fiz a pós-graduação que me trouxe assim, poxa, agora não tem mais desculpa. Já que a gente sai da faculdade de nutrição, a gente vai fazendo cursos, mas quando tu se aprofunda mesmo nesse estudo, tu vê que acabou os argumentos.
Então, a gente trazer esses argumentos para a conversa informal com as outras pessoas, né? Porque quando a gente vai vendo, sempre vai ter um probleminha de saúde, uma questão ali que uma alimentação baseada em vegetais poderia auxiliar a pessoa, a questão do impacto ambiental também. Então, às vezes, a gente pegando uma questão que não seja tão ética, de trazer um meio ambiente, seja mais fácil da pessoa se abrir para ouvir. Né? Se a gente fala que é por questões éticas, Sim. então tá dizendo que eu não sou ético. Tem isso, né? Tem E os outros caminhos é uma boa porta de entrada, né? Eu vejo que, assim, é um palpite meu, mas eu acho que muita gente entrou no movimento hoje em dia por conta de sustentabilidade. Eu vejo que é a porta de entrada de muita gente, sabe? Tanto é que foi, entre aspas, vou usar essa palavra assim, meio roubado, assim, né? Que muita gente, às vezes, com conversa de veganismo, vai direto pra questão sustentável, né? Eu tipo, pera lá, não é sobre sustentabilidade, né? Eu tô aqui falando sobre os direitos dos animais e tudo mais. Mas como vocês veem isso? Vocês acham que é uma coisa de a gente abordar isso também, sabe? Eu digo, se informar sobre esse outro lado também, para passar essa informação adiante. Vocês acham que é uma coisa, não, gente, foco nos animais e mais nada? Eu acho que a gente tem que ser coerente e consciente do que está acontecendo com o planeta, né? Então não tem como ignorar as questões ambientais, independente da gente ser vegetariano ou não, alguma coisa tem que ser feita. Tem pessoas que vão usar de outros recursos, outras estratégias que não mexam diretamente com a alimentação para diminuir o impacto ambiental das suas ações, e tem outras pessoas que vão fazer isso e a alimentação também, porque a gente sabe que a alimentação é uma das áreas que mais impactam o meio ambiente, seja positivamente ou não. Então, a gente tem essa escolha, né? Total. E hoje já está bem evidente, né, de que a pecuária e a pesca industrial são a causa maior, né, da degradação ambiental e de vários problemas sustentáveis, né? Então está bastante evidente nesse aspecto, né? Acho que até esse é um debate que se torna de certa forma fácil, assim, porque hoje grandes organizações já testaram, né? Isso. Só que por uma questão ali de negócios, financeiro, eu vejo, né, que elas não têm meio que como pegar e falar assim, gente, dieta vegana, vamos. O que se vê é muito um discurso de reduzir um pouco o consumo e tal. Como vocês veem isso, e até puxando para esse lado da SVB, né, porque eu como participo também da comunidade vegana, a gente vai ver nos debates, né, tem muita gente que critica o consumo ali de grandes empresas e tudo mais. Como vocês veem isso hoje? Eu vejo da seguinte forma, que, como você falou antes, que várias formas de você iniciar no veganismo, elas são portas de entrada, eu concordo com isso. Eu acho que se o meu motivo é ambiental e o teu motivo for os animais, todos eles têm, como a Júlia falou, todos eles têm um objetivo, né, do bem-estar de todos os seres, enfim. Então, da nossa sustentabilidade também, né, de um ambiente bom para todo mundo. Então, eu acredito que isso é válido. E com relação a essas empresas, eu acho que assim, as pessoas estão vendo que é possível se alimentar de uma forma saudável, sem tanto impacto ambiental, com menos impacto ambiental, com uma alimentação gostosa. E se isso foi produzido por uma empresa que originalmente não é vegana, a gente sabe assim que é um outro produto que essa empresa está oferecendo. E se a pessoa vai lá e vai escolher aquele produto ao invés daquele outro, de repente daqui a um tempo a empresa percebe que não precisa mais. Daqui a um tempo talvez, né, a gente sempre gostaria que fosse assim, mas daqui a um tempo talvez não tenha mais tantos produtos de origem animal e tenha muito mais produtos veganos. Eu percebi muito isso com relação ao leite vegetal. Gente, uma vez era assim, era uma fileirinha ali do leite vegetal e o resto é só leite. Agora tá quase igual, tem várias marcas, vários tipos. E até mais barato, hoje em dia você encontra até leite vegetal que é mais barato, melhorou, né? Então assim, eu vejo que, assim, eu vejo de uma forma mais de integrar e de mostrar até para as empresas, né? Eu acho que isso é um processo, isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É uma parcela da população que percebeu isso e que está, né, trazendo essa ideia do veganismo. Então, acho que o que tiver de iniciativa para isso, positivo. Nossa, eu vou bem por aí também. Eu acho que é uma questão do jogo do capitalismo, que é oferta e demanda, né? E a real é que a demanda dita a oferta, né? E aí a gente vai ali demandando, a empresa vai recebendo ali o dinheiro e ela não é como se o dinheiro entrasse todo ali e ele investe para onde ele quiser. O dinheiro entra para aquele produto que foi comprado. Ele percebe ali,
dono de empresa, empresário e tal, eles têm um rastreio de tudo que entra, porque que né, tá entrando. Então, se a gente e vai no nível assim específico, você vai no Burger King e compra lá o Whopper vegetal, e aí você tira o queijo, por exemplo, eles sabem que foi tirado o queijo, fica ali marcado. Então, eu vejo dessa forma, assim, né, muito de encontro a ti. Isso vai criando mais acessibilidade. Eu até faço essa pergunta para as pessoas, assim, quando eu tenho os debates. O que é mais fácil te convencer? A comer um lanche vegano no Subway ou nunca mais comer no Subway? Saca? Qual que é a chance da pessoa nunca mais comer no Subway, sabe? Então eu sou muito adepto também disso, assim, das mesmo empresas não veganas, a gente começar a fazer essa pressão pra ter mais. Tanto é que tem aquele Veg Action, vocês conhecem? É bem legal que tem aquela rede de transmissão ali pelo WhatsApp, e aí a gente vai lá e pressiona nas Instagrams e tal, e super funciona. Teve o caso da Casa de Pão de Queijo, que deu boa, que eles colocaram leite vegetal, teve do Starbucks também. Então são várias vitórias ali que a gente vai conquistando e isso vai furando bolhas, né? Outras pessoas vão tendo a possibilidade de experimentar esses produtos e ver que é possivelmente saudável e gostoso viver nesse estilo. E, gente, para finalizar aqui, um último aspecto que eu queria abordar. Eu queria falar sobre ativismo. Vocês se consideram... Assim, é claro que quando a gente é vegano, a gente já tem um grau de ativismo, né? A gente já é ativista. Como vocês são com ativismo, assim? O que vocês acham que é um ativismo mais efetivo, menos efetivo? Como vocês fazem ativismo? Me conta um pouquinho sobre isso. Eu acredito que cada pessoa vai ser tocada de uma forma. Então, assim, a gente tem que encontrar a forma que a gente consegue tocar outras pessoas. Tem pessoas que vão ser uma forma de um ativismo, não queria usar a palavra agressiva, mas não sei outra palavra nesse momento, assim. E outras pessoas vão ser tocadas com acolhimento, com amor, de te mostrar, assim, o porquê, né? Por que a gente pode ir por um outro caminho e não seguir fazendo sempre o mesmo? Então, acho que eu sou mais dessa linha, assim, de entrar com argumentos, com estudos, com amor, com gentileza, porque é dessa forma que eu me conecto. Então, se alguém vier impor para mim algo, tchau, eu me afasto. Agora, se vier me explicar o porquê, por que eu posso fazer diferente, aí eu vou parar e ouvir. Então, eu tive que levar para minha terapeuta o assunto. Porque eu comecei a ficar um pouco agressiva com as pessoas que começavam a me questionar, né? Porque tem um questionamento um pouco negativo de uma forma geral, né? E isso começou a me incomodar muito. Então eu levei para minha terapeuta, ela me ajudou a lidar com o assunto. Legal. E levar por um outro lado, né? Não uma linguagem agressiva, né? Mas tentar fazer a conscientização com aquela linguagem não agressiva. Aliás, sobre isso de linguagem agressiva, o que você acha quando alguns ativistas usam os termos como escravidão, holocausto, para tentar veicular essa mensagem? Qual que é a sua posição sobre isso? Então, eu não vou dizer que eu não aprovo, mas eu não me identifico. Legal. Tá? Não acho que é por aí. E eu acredito que o exemplo é uma boa, né? Então, assim, pra mim, eu vejo que funciona bem. Eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar falando um monte, né? Enfim, se a pessoa tá ali no processo dela e ela não teve essa consciência ainda, eu vou falar de leve, sem pressão, né? Isso é uma coisa que é importante. E eu vejo que tem resultado, o exemplo, né? Então eu vejo com os meus sobrinhos pequenos que eles falam, não, isso aí, se a gente vai no restaurante, a gente tem que ver a opção vegana para tia Cá, eles falam. Então, assim, e eu vejo que no exemplo eles perguntam, eles começam a perguntar por quê. Então, assim, eu acho que aos poucos a gente vai pelo exemplo mostrando, né? Mostrando, as pessoas perguntam, tá, mas você é saudável? Sim, sou saudável, né? Você tanto tempo sem comer carne, sem proteína da carne, mas a gente não precisa. Né? Eu tô super saudável, tô bem, né? E então, várias coisas que pelo exemplo eu acho que funcionam. E agora, para terminar num ponto mais otimista da coisa, como você vê nos próximos anos o progresso desse movimento? Mesmo que as pessoas elas não estejam despertando pelo lado que eu acho que deve ser o principal, pelo amor aos animais, a questão da saúde está pegando muito. As pandemias, né? Não, e a questão da saúde mesmo do uso da carne. Individual, né? Isso, as pessoas estão começando a ver que estão tendo problemas de saúde sérios pelo consumo de carne.
pelo consumo de leite, pelo consumo de queijo. Então, mesmo que seja por essa vertente que eles comecem a mudar seus hábitos alimentares, eu já acho ótimo. E já vejo aí uma grande esperança. Depois não usar calçado de couro, né? Não utilizar produtos que são testados em animais, vai vir com o passar do tempo. Total. Isso é muito interessante que, tipo, não precisa ser vegano para você tirar do seu consumo os cosméticos, por exemplo. Já tem um selo ali escrito, né? Muito facinho, assim, ó, livre de crueldade. O que não tem o selo é o quê? Com crueldade, né? Aí não precisa ser vegano para você fazer essa escolha certa, né? Se a gente vê como era há 10 anos ou há 20, né, 2 décadas, quando eu comecei, a Carla também, por ali mais ou menos, mudou muito. E antes, assim, eu era a única da sala que era vegetariana, não tinha muitos amigos vegetarianos. E aí meus amigos, né, claro, depois fui conhecendo outras pessoas também desse mesmo círculo, assim, mas muitos amigos de infância, adolescência, da faculdade se tornaram vegetarianos, coisa que eu nunca imaginei. Ou então, pelo menos, reduziram, né, o consumo de carne, assim. Então, eu acho que sim, tá se aproximando muito, a gente vai juntando, né, a galera e vai gerando demanda. Isso que é importante também, né, a gente gerar essa demanda dos lugares. Acredito também que eu vejo muita diferença com relação às crianças e adolescentes que estão tendo essa consciência maior. Que antigamente não tinha muito isso, eu não via tanto, né? Hoje em dia eu vejo tantas crianças perguntando e tendo mais acesso à informação também, né? Os adolescentes e tal. Vejo muito mais veganos e vegetarianos nesse meio. Também percebo que eu não sou mais a única, né? Numa turma, num grupo e tal. E que isso é uma coisa que está cada vez maior. Eu tenho essa impressão, assim. Acredito que... Bastante otimista também, eu tenho visto que está crescendo bastante exponencial, assim. E até meio que para fechar isso, até vou citar o Ricardo Laurino, né, presidente da SVB, que eu acho maravilhoso isso quando ele pontuou, que o veganismo é inevitável. É inevitável, vai acontecer. E eu boto muita fé nisso. E acho que está acontecendo e, enfim, eu fico feliz de estar podendo ser porta-voz desse movimento também, né, de dar minha voz para os animais. E eu fico feliz demais de conhecer vocês, conhecer mais gente, assim, que faz tanto pelo movimento, sabe? É realmente muito acolhedor e fortifica, né? Essa união, assim, é uma coisa que é necessário, que às vezes a gente sabe, né? Dias e dias, né? Tem dias que a gente fica meio baqueado, meio para baixo e tal, acho que não vai mudar e tal. Mas é muito legal ter momentos como esse, assim. Eu quando vi o anúncio aqui do Veg Nick, eu já fiquei todo entusiasmado já. E de vir aqui, e foi engraçado que eu encontrei um outro grupo, né, de veganos que estavam se unindo e nem era... Muito doido. Nossa, Débora, muito obrigado pelo papo. Valeu demais. Parabéns pelo seu trabalho também. E assim, de verdade, está mudando o mundo. Cada pessoa que é vegana nesse mundo está fazendo uma transformação imensa. E ainda mais que ainda é porta-voz, né? Dá sua voz para os outros animais. É maravilhoso. Obrigado de verdade. Obrigada também. Foi um prazer. Gente, muito obrigado pelo papo, viu? De verdade. E obrigado também por estarem fazendo isso.